Meu agradecimento aí pelo convite, é uma honra participar deste evento comemorativo do Dia Internacional de Combate à Corrupção, homenagens ao Ministério Público, através do Dr. Nicolau Dino Neto, subprocurador, doutora Mônica, demais membros do Ministério Público, colegas parlamentares. Eu creio que muitos de nós, na atividade pública, não fizemos ainda a leitura correta do que se passa no país. Eu tenho dito que muitos políticos teimam em não ler corretamente o que multidões escrevem nas ruas desse país, ou de todas as formas possíveis e imagináveis no dia a dia da existência da nossa sociedade. A verdade é que, nos últimos anos, talvez o maior desserviço que se prestou a esse país foi a banalização da corrupção. Os escândalos de corrupção não produziam impacto, não produziam revolta e indignação, nem mesmo produziam derrotas eleitorais. Nós vimos que o mensalão, que foi definido pelo ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando, como um complexo e sofisticado esquema de corrupção idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo, nem mesmo o mensalão produziu derrota eleitoral no primeiro momento. Havia uma anestesia que colocava dormente a sociedade brasileira. Adormecida estava, portanto, a população desse país. Repentinamente houve o despertar. Multidões foram para as ruas e, nesse momento em que nós homenageamos a força-tarefa da Operação Lava Jato pelos prêmios recebidos, eu quero afirmar que o prêmio maior que recebe a força-tarefa da Operação Lava Jato é essa manifestação vigorosa de aplauso nas ruas do país pela eficiência do seu trabalho. O país começou a mudar, portanto, nas ruas, com a população indignada. Mas nós vemos uma fotografia com duas faces. De um lado, a indignação, a revolta, e, de outro lado, essa esperança de mudança que é real. Embalados pela manifestação de mudança na sociedade, os agentes públicos, integrantes de instituições essenciais, retratam a mudança na atividade do dia a dia. Eu me refiro ao Ministério Público, especialmente, à Polícia Federal e à Justiça Federal. São instituições públicas que reabilitam as nossas esperanças de um país diferente, na esteira da mudança que ocorre na sociedade brasileira. Nós, hoje, poderíamos aqui relembrar os números da corrupção e os seus malefícios para o povo brasileiro. A Transparência Internacional fala em números, a ONU fala em números, 200 bilhões por ano. A Transparência Internacional afirma que conglomerados econômicos deixam de investir no país porque elegem para os seus investimentos países onde encontram menores índices de corrupção, e com isso nós desperdiçamos oportunidade de trabalho, de renda, de receita pública, de crescimento econômico. E quando nós lemos informações sobre o valor das propinas, por exemplo, anunciadas pela Operação Lava Jato, no Petrolão, mais de 6 bilhões de propina, nós temos que multiplicar esse valor. Não sei por quanto, porque é incalculável o prejuízo produzido pela corrupção. Não é apenas o valor da propina que se paga,
é a consequência das obras desnecessárias que realizam, dos aditivos contratuais celebrados, do superfaturamento inevitável, enfim, o impulsionamento da dívida pública brasileira, que é hoje o grande problema do país, se deve essencialmente à corrupção. Em determinado momento, a Transparência Internacional alertou que cerca de 1/3 da dívida pública brasileira se devia debitar à corrupção. E nós temos dificuldade de fazer avaliação. Creio que a Transparência Internacional é ousada até em fazer avaliação, como, por exemplo, que se nós tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 80% maior do que a renda per capita que temos hoje. Isso é um retrato da corrupção no Brasil. E hoje comemoramos aí o Dia do Combate à Corrupção Internacional e vem à nossa mente que, além dessas 10 medidas contra a corrupção, e em relação a elas, aqui, entre os presentes, certamente há um consenso, e nós teremos a tarefa facilitada pelo trabalho realizado pelo deputado Onyx Lorenzoni. No Senado teremos, Caiado, e Randolph, essa tarefa facilitada, exatamente porque já recebemos essa contribuição extraordinária do esforço notável realizado pelo deputado Onyx Lorenzoni. O nosso trabalho será tentar restabelecer a origem dessas propostas, que é o Ministério Público, com aval de milhões de brasileiros. Essa será a nossa missão no Senado. Por isso, eu creio que um momento como esse é oportuno também para refletirmos sobre outras questões que podem, na continuidade, serem trazidas ao debate. O BNDES me parece ter sido utilizado no desvio de finalidade como um instrumento alimentar a corrupção internacional, rasgando, inclusive, tratados e convenções celebradas pelo nosso país no concerto internacional. O Tesouro Nacional repassou, nesses últimos anos, 470 bilhões de reais ao BNDES. PIS, PASEP e FGTS, o FAT e FGTS e o PIS, PASEP repassaram mais de 300 bilhões de reais, foram mais de 700 bilhões de reais repassados ao BNDES, que celebrou empréstimos com outras nações, especialmente, alguns, inclusive, sigilosos. Me parece, no campo da prevenção contra a corrupção, necessário refletirmos sobre o que podemos fazer em relação a isso. Já há uma proposta, por exemplo, que diz respeito à extinção do sigilo bancário em operações com outras nações. Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, não há sigilo nas operações celebradas por BID e BIRD com outras nações. O que sabemos é que empresas laranjas foram constituídas, empresas chamadas laranjas foram constituídas no exterior exatamente para a transferência de recursos desses empréstimos oficiais no campo da corrupção. As empresas empreiteiras que levavam esses recursos para o exterior tinham a primazia da realização das obras, portanto, com um processo licitatório precário e certamente desonesto. Ou seja, alimentamos a corrupção internacional. Alimentamos a corrupção na burocracia internacional, através desse instrumento poderoso que temos, que é um banco de fomento com desvio de finalidade. Me parece que cabe-nos legislar a respeito e, certamente, sugestões advindas do Ministério Público, com a experiência, sobretudo agora, da Operação Lava Jato, será, sem dúvida nenhuma, de importância
relevante. Enfim, nós estamos diante de um momento em que há exacerbação, é um momento no Congresso Nacional. Por motivos óbvios, são muitos os parlamentares investigados, que há um clima de revanchismo, as tensões estão expostas e, evidentemente, esse não é um cenário adequado para legislar bem. Nós já somos constantemente acusados de legislarmos mal. E somos obrigados a conferir razão em algumas circunstâncias àqueles que nos acusam de legislar mal. Por isso eu considero da maior importância compartilhar o ato de legislar com instituições consagradas como o Ministério Público, que dá sua contribuição com as 10 medidas. Comissões que são organizadas de especialistas nas várias áreas, com parlamentares, para a proposição de pré-projetos, são da maior importância para que o Poder Legislativo possa recuperar o seu conceito de legislar bem. Em outras ocasiões, não legislamos. E aí acusa-se o Supremo Tribunal Federal da invasão de competência, porque acaba, no vácuo, legislando em nosso nome. Portanto, essa participação do Ministério Público, além de salutar, é inteligente com a proposição das 10 medidas, nesse ambiente que, repito, de revanchismo, que promove algumas distorções que precisam ser reprimidas. Em outros momentos, já tentativas aconteceram, a PEC 37, por exemplo, de cercear a ação do Ministério Público. Não há nenhuma dúvida de que, no ambiente que estamos vivendo hoje no Congresso Nacional, há sim uma tentativa de limitar as ações destas instituições onde estão as autoridades judiciárias no trabalho de investigação e julgamento. Eu não tenho nenhuma dúvida que há, sim, essa tentativa no Congresso Nacional. Ela pode ser subterrânea, ela pode ser clandestina, ela pode ser constrangida, mas existe, sim, uma ação com o objetivo de comprometer ou atemorizar, uma tentativa de atemorizar, de intimidar, enfim, de cercear a ação de investigadores e julgadores, especialmente em razão da Operação Lava Jato. Não só dela, mas especialmente em razão da Operação Lava Jato. Enfim, para concluir, dizer que nós não entendemos como abuso de autoridade aqueles que querem considerar abuso de autoridade. Até poderia dizer que há algum tempo nós tivemos a oportunidade de praticar o abuso da autoridade. Eu fui governador e, à época, antes da Constituição de 88, existia um expediente chamado prisão administrativa, em que o chefe do Executivo poderia determinar a prisão. E eu, como governador, eu me utilizei desse expediente, não sei se outro chefe de Executivo o utilizou, mas acabei o utilizando, determinando a prisão de 28 pessoas após simples inquérito administrativo. Esse tipo de expediente, sim, poderia ensejar o abuso de autoridade. A autoridade, chefe do Executivo, poderia, se desejasse, perseguir os seus inimigos, os seus adversários. Isso foi eliminado da Constituição em 88. Eu utilizei esse expediente porque entendi que, naquele cenário, eu só teria condições de combater a corrupção agindo com rigor, num primeiro momento, na tarefa de governar um Estado importante como o Paraná. Cito esse exemplo que poderia, sim, ensejar abuso de autoridade, mas não vejo nos dias de hoje nada que possa ensejar o abuso de autoridade sem punição, porque existe lei contra o abuso de autoridade. Nós podemos aperfeiçoá-la, mas ela existe e está na sua vigência. Nós temos não só a lei do abuso de autoridade, como temos a lei da magistratura e o Código Penal, que possibilita a punição
pelo abuso de autoridade ou por corrupção, como já tivemos a oportunidade de ver o juiz Lalau preso. Recentemente li um belo artigo do Dr. Deltan Dallagnol, em que ele cita o juiz Rocha Matos e o juiz Nicolau como exemplo de autoridades do judiciário responsabilizadas penalmente. Portanto, a legislação existe. Nós devemos aprimorá-la. Creio que não há ninguém que discorde da necessidade e da possibilidade de aprimorar esta legislação, mas não nesse ambiente de confronto, de enfrentamento e de revanchismo. Certamente, nós teremos um momento mais adequado para produzir uma boa legislação. Desculpem, muito obrigado, um abraço a todos e os cumprimentos pelo evento.